Olá, eu sou Fernanda Iquedo, estamos aqui no Porquê Cultura e hoje nós vamos entrevistar e conversar com a Maria Tereza Ferreira. Ela é militante negra, mulher negra, né? E ela é escritora, é mãe do Davi e ela faz 1001 outras coisas que a gente vai saber hoje. Vai falar sobre o livro, vai falar sobre o projeto Enegrecendo, vai ter muita cultura antirracista aqui. Aliás, esse é o tema do nosso podcast, videocast de hoje. Né? O que é uma cultura antirracista? Né? O que é uma cultura antirracista? Então, Tereza, obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui para bater um papo. Muito importante a sua presença aqui, muito mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fer. Eu sempre gosto de vir falar sobre isso, né? Porque como é que a gente constrói uma cultura antirracista, né? Primeiro a gente precisa entender o que é o racismo, como é que o racismo atravessa a gente, para depois a gente começar a pensar o que é a criar uma cultura antirracista. Então, falar sobre o racismo é super importante. E eu tenho percebido que hoje em dia as pessoas falam racismo. Então, é racismo, é preconceito, né? Foi violência. Coisa que a gente não ouvia há um tempo atrás, por exemplo. E essa questão é por conta de uma legislação mais dura, por conta de ter leis assim também que coloquem o estudo nas escolas a respeito dessas questões? O que você acha que agora, nesse momento, a gente está partindo já para categorizar, para falar isso é racismo, isso é violência? Fer, eu acho que isso é muito da força e da organização do movimento social. Não quero dizer com isso que as leis não tenham importância, elas têm importância. Mas a gente tem, por exemplo, a lei que transformou injúria racial em crime de racismo, mas nunca ninguém foi preso por conta dessa lei. E aí a gente tem a lei 10.639 e a gente vê o despreparo dos professores em relação a tratar as questões raciais dentro da escola. Então, eu tenho chegado também a essa conclusão. A gente não tem um problema de lei, a gente não tem um problema de formulação teórica, a gente não tem um problema de literatura. A gente tem um problema de pessoas que absolutamente não conseguem entender que o racismo existe e que a gente está num país que é racista. Esse último livro da Djamila, o Pequeno Dicionário Antirracista, ou coisa muito parecida, o nome do livro, tem uma pesquisa que pergunta para a pessoa, né, se a pessoa é racista. Aí a pessoa fala que não é racista. Mas aí ela diz que ela vive num país que é racista. Então, a gente tem um país que é racista, mas que não tem pessoas que são racistas. Como que a gente consegue explicar isso? Você acha que é uma questão parecida? Porque agora você falando assim, não, eu não sou racista, né? Será que é igual assim, não, eu não tenho preconceito contra gay. Eu tenho até amigo gay. Será que é meio parecido isso? Sim, é parecido com isso, né? A Grada Quilomba, ela fala que existem 5 passos para a gente começar a combater, né, o racismo. E o primeiro passo é a negação. Então, assim, nós estamos num país que ainda nega o racismo. Então, se a gente não consegue assumir que a gente é racista, como é que a gente vai lutar contra o racismo? Porque eu não vou lutar contra uma coisa que eu não sou. Então, se eu não sou racista, por que eu vou lutar contra o racismo? E também não consegue se enxergar atos, né? Algumas coisas que são naturalizadas, né? A gente teve aqui dia 28 e 29 de outubro a feira literária que foi no Sindicato dos Metalúrgicos e a Jaqueline e você, né, participaram de um debate falando de atos que são naturalizados e que, infelizmente, é ainda forte na sociedade, né? Ainda faz muitas vítimas. Então, como que, se uma pessoa nega, como que ela vai se dar conta de que ela está praticando algum ato ou alguma fala racista, né? Sim. A gente tem aí o problema do equívoco da história do Brasil, né? Como é que a história do Brasil foi contada pra gente, né? A gente ouve a história do Brasil a partir do olhar de quem chegou e de quem supostamente tenha vencido, né? A gente conhece a história do Brasil a partir do olhar do colonizador. Então, qual que é o olhar do colonizador, né? É o cara que chegou e escravizou, que trouxe pessoas escravizadas. Então, a gente tem toda uma economia, toda uma sociedade, toda uma cultura que foi estruturada a partir da mão de obra escrava, né? E aí, nunca ninguém perguntou.
para esse escravizado, qual que era o olhar que ele tinha a respeito dessa história que ele estava ajudando a construir. Então, assim, hoje em dia a gente tem literatura, hoje em dia a gente tem estudo, hoje em dia a gente tem quem fala sobre uma história do Brasil a partir de uma outra perspectiva. Mas a gente está falando aí, sei lá, de 500 anos, né? Que a gente está ouvindo dizer que pessoas negras ou são incapazes, ou são feias, ou que elas não conseguem chegar em determinados lugares. Então, isso vai criando aí nesse inconsciente coletivo essa visão desse negro que não saiu ainda da senzala. Né? É óbvio que a gente já avançou muito, é óbvio que a gente tem pessoas negras nos mais variados lugares. Temos um ministro. Temos um ministro, né? Mas ainda assim, Fer, a gente tem o negro único. Então, você tem um ministro, você vai ter entendi. um diretor de empresa, aí você vai ter um diretor de escola, aí você vai ter um diretor de banco, é tudo um. E aí não adianta você ter um em cada lugar, porque quando você tem um em cada lugar, esse um, ele continua sendo oprimido, porque ele é só um. Então, a gente... E aí cai no discurso da meritocracia. Exatamente. Que é péssimo. Que é péssimo, porque tudo bem, o cara chegou lá, ele é diretor de uma multinacional. Ok, mas só tem ele. Quantos vão conseguir chegar até lá? E aí não dá para dizer que, que legal. Nesse livro da Djamila, ela fala uma coisa interessante, né? Que é muito cruel a gente olhar para essa trajetória de dificuldade e achar isso lindo. Ai, que lindo, ele superou todas as dificuldades. Não, ele não tem que superar a dificuldade, ele tem que ter acesso à educação, ele tem que ter acesso à saúde, ele tem que ter acesso à cultura, né? Porque senão fica parecendo que todo mundo tem que se ralar para chegar em algum lugar. Não estou dizendo aqui que a vida é fácil, não é isso. Né? Mas não precisa ser nessa quantidade de dificuldades. Você tomar 3 ônibus, você ficar 4 horas para chegar, aí toma um ônibus, pega um bonde, pega um trem, um metrô, pega um jegue, atravessa o rio, sabe? É muito cruel isso. E você é mãe do Davi. O Davi tá com quantos anos já? 14. 14. Ele já, desde o berço, tem essa educação antirracista e também uma proteção, né? Porque uma proteção... Quais são esses cuidados que uma mãe negra tem que falar pro filho negro? Sair na calçada e estudar, né? Como que você trabalha essa educação dentro da sua casa e como que ele te vê, assim, como militante negra, como... Ele te acompanha, né, Tereza? Sim. Isso é bonito. Eu acho que são duas coisas, né, Fer? É como você cria um menino negro, mas, ao mesmo tempo, como essa criação é uma criação violenta. Porque você tira dele direitos muito, muito fundamentais, assim, muito, muito básicos, né? Então, ele anda de RG no bolso desde que ele tinha, sei lá, 5, 6 anos. Tanto que o RG dele, ele tá desmanchando e a foto do RG, ele tem aquela carinha, assim, pequenininha, bem de criança, precisa até fazer outro. Então, ele sempre andou com RG, não anda na rua de noite, não anda sem camisa, não anda descalço, sabe? Tem todo um cuidado em relação a movimentação do Davi, mesmo pelo mundo. Eu moro na Vila Santana, né? Meus pais moram na Vila Santana há muitos anos. Então, todo mundo sabe que o Davi é neto do Inácio. Então, ali na Vila Santana é um território seguro para o Davi. Porque aonde ele passa, alguém fala para o meu pai, o Davi passou aqui. Ele saiu da escola um dia e passou na frente do Bar da Val, num horário de escola mesmo. E a Val comentou com o meu pai. Falou assim, Inácio, viu o Davi passar aqui? E aí o meu pai me ligou. Por que o Davi estava passando na porta do Bar da Val, se não é esse o caminho dele, que ele faz para a escola? Aí eu falei, viu, seu avô tá falando por que você passou no Bar da Val, na frente. Mãe, porque eu fui com a fulana no ponto de ônibus. Então, ali é um lugar seguro, porque todo mundo conhece. Sim. Então, ali eu não tenho problema nenhum de deixar ele sair, por exemplo, de noite. Mas, assim, teve um dia que ele foi numa festa lá no Vitória Régia. Era 10 para meia-noite, ele não tinha chegado ainda. Eu tava pendurada na janela, coisa que eu falei que eu nunca faria. Mas eu estava pendurada na janela, olhando para dentro dos ônibus, que eu moro na avenida, né? Para saber onde ele estava. Né? Porque é perigoso. Por mais que ele entenda sobre o racismo, por mais que ele fale sobre isso, por mais que ele se defenda sobre isso, continua sendo perigoso. Porque ontem, a gente estava conversando, um amigo dele foi morto pela polícia. Nossa. Eu falei, mas como assim ele foi morto? Ele falou, mãe, ele não calou a boca. Nossa, o policial chamou a atenção e ele enfrentou o policial. Eu falei, você entendeu quando eu falo para você ficar quieto?
E aí ele ficou murcho, porque é uma violência, a pessoa não pode se defender. Tem um conto que eu escrevi no livro da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, né? Que é falando um dia que ele saiu com a minha mãe para ir no Rosa, que é o mercado. E sempre que o Davi saía com a minha mãe, alguma coisa ia acontecer, porque eles tinham a capacidade de se enfiar em várias confusões, os dois. E eu sei que ela deixou a chave para dentro, não sei de que jeito, por quê. E ele pulou o muro. Pulou o portão para pegar a chave. Abriu, entrou. Eu cheguei do trabalho, ele veio me contar isso, assim, super feliz, porque ele tinha pulado o muro, tinha sido uma puta de uma aventura. Um herói, né? Mano, ele foi contando, aquilo foi... Eu fui ficando nervosa, nervosa. Eu falei, vou matar esse menino, vou matar minha mãe, como é que deixa o menino pular o muro? Mas ele tava tão feliz, Fer, que eu tive que engolir a minha raiva. E aí, depois que ele contou, eu falei, ai, filho, que legal, que bom. Mas, viu, deixa eu te falar uma coisa. Por favor, não pula mais o muro. É perigoso. Pode passar a polícia. O vizinho pode ver. Alguém pode que não te conhece. Pode interpretar errado. Então, assim, você pode tomar uma pedrada. Você pode tomar um xingo. Você pode tomar um tiro. Por favor, não pula mais o muro. E ele ficou me olhando, assim, tipo... É uma brincadeira de criança. Né? Então, assim, criar meninos negros está nesse lugar. Tem entendi. coisas que eles não podem fazer. Essas histórias, assim, de sua criação, de sua relação com o Davi, são importantes, porque eu acredito que muita gente não tem noção do que é o racismo no dia a dia, no cotidiano de uma pessoa negra. Eu tenho certeza que muita gente desconhece essa dor e não consegue nem se colocar no lugar do outro, porque realmente desconhece. Né? Não tem noção, assim, que vivem em mundos ou em bolhas tão protegidas, né? Que não tem esse conhecimento e assim, para ver a gravidade mesmo, Sim. né? E pensar estratégias ali no cotidiano para que tenham estratégias antirracistas mesmo. Sim. E na escola? Essa lei, você tem acompanhado, assim, ela como que tá? Faz quanto tempo já dessa lei? E tem alguma melhora no sentido de conscientização? Antes de responder essa pergunta, quando você fala, né, das bolhas que as pessoas vivem, que elas não têm noção do que acontece, tanto elas não têm noção que a gente está aqui em 2023 falando a respeito de racismo, Pois coisa que faz, né? Não devia falar mais nisso, devia falar né? mais. Não devia existir mais. Exatamente, né? Então, isso também está muito ligado àquela normalização que você falou, né? Porque qual é a imagem que a gente tem, né, das pessoas negras ainda? Não é a imagem do escravo, do pelourinho que morreu e que foi jogado ao mar na travessia. Então, assim, são corpos que a gente está acostumada, né? Os nossos olhos estão acostumados a ver esses corpos passarem pelos mais variados tipos de sofrimento e de violência. Então, a gente absolutamente se acostuma. Então, assim, estar numa bolha e estar numa bolha acostumado a ver as violências não faz com que você seja empático e você se coloque no lugar do outro, né? E aí, esse reflexo, ele também existe na escola. A Lei 10.639, se eu não estiver muito enganada, porque eu não sou boa com datas, ela deve ter uns 10 anos ou talvez mais. Ela funciona a partir de iniciativas individuais. Então, existem professores nas escolas que trabalham com essa lei, que tratam ali a respeito das questões raciais. Mas você não tem um sistema, né, que colocou para dentro essas leis. Isso não existe. E aí é muito complicado. Então, por exemplo, aqui na Secretaria da Educação, há um tempo atrás, tinha uma comissão mista, que era o Conselho da Comunidade Negra, aí tinha os 2 professores da UFSCar e mais alguns professores e gestão da secretaria. Então, assim, se conversava sobre as coisas, mas efetivamente eu nunca vi nada aplicado no município em relação a isso. O Conselho da Comunidade Negra fez, acho que 2 ou 3 seminários. Era sempre nessa épocazinha, assim, de 20 de novembro, falando a respeito das questões raciais, né? Mas eu lembro que a primeira vez que foi o Zé Marcos que organizou isso, os coordenadores, eles não foram liberados. Nossa. E aí, assim, o que adianta você mandar um professor? Não, massa, você tem que mandar o professor. Mas se você não mandar a coordenação, se você não mandar a gestão, não funciona. Porque quem precisa entender que isso precisa mudar e precisa ser incluído no seu planejamento é a coordenação. E é um planejamento que é cotidiano mesmo na sala de aula. Não é assim especificamente, vamos ver lá em novembro, no dia 20, a gente vai falar sobre questões raciais. Não, né?
Porque aí você não muda nada, fica só uma data no calendário. Exatamente. Né? Então, assim, por que a gente ainda está falando? Porque é uma cultura racista na nossa sociedade, né? Sim. E a gente está falando o que é uma cultura antirracista, então. Que ela não pode ficar só no mês de novembro ali sendo debatida, tem que ser debatida o tempo todo. Para que realmente a gente veja, olha, estou usando uma palavra que talvez essa palavra não seja mais adequada. E aí eu queria até entrar nisso, porque você participa do projeto Enegrecendo, né? E eu acho muito interessante isso, enegrecendo. Vamos enegrecer os fatos. Sim. Né? Eu queria que você me contasse, conta um pouco desse projeto cultural, social, político. Então, vamos começar bem do começo. Primeiro de tudo, que o logotipo do projeto Enegrecendo, quem fez foi a Fernanda Quedo, né? Por isso que a gente tem que começar bem do comecinho mesmo. Esse projeto, ele foi pensado num momento eleitoral. Por quê? Acho que duas eleições atrás, né? Tinham muitas candidatas negras, mulheres negras, e ninguém sabia. E aí eu conversei com outro, falei, gente, mas ninguém sabe que vocês são candidatos. Como assim, né? Aí, então eu falei, então vou fazer lá, vou chamar essa mulherada para conversar. Não que eu tenha 1 milhão de seguidores, não tem, não é isso, né? Mas eu achei que podia ser uma forma delas dizerem o que elas estavam fazendo, por que elas estavam se candidatando. Sim. E aí eu conversei com as candidatas aqui de Sorocaba, e aí acho que mais 2 ou 3 de São Paulo. E aí, quando acabou esse período eleitoral, eu falei, isso aqui, né, tem que ir para frente, porque é um negócio que é muito legal. E aí eu passei a conversar com pessoas negras das mais variadas profissões. Porque a gente também fala assim, porque não tem negro, sei lá, no Tribunal de Justiça. Tem, é a gente que não conhece. Mas não tem negro na medicina. Tem, é a gente que não conhece. E aí eu fui conversando com vários profissionais, né? Eu conversei com a Cláudia. A Cláudia é uma mulher negra que trabalhou na Netflix. Eu conversei com a Silvia Nascimento, do portal do Mundo Negro, né? Então, assim, lugares que a gente não acha que tem pessoas negras e muito menos que tem mulheres negras. Então, eu acho que em um ano eu conversei com 60 pessoas, talvez, toda quarta-feira, 7 horas da noite. E aí, no final do ano, eu fiz um post, né, um card com as 60 fotos. Né, agradecendo aquele um ano, agradecendo a todas aquelas pessoas, botei no Instagram e o Instagram suspendeu minha página, porque era uma atividade suspeita. Olha isso. E aí... Os algoritmos, gente. Exatamente. Os algoritmos, eles não são neutros, assim como não existe neutralidade na comunicação. Isso mesmo. E aí, eu confesso a vocês que eu sou muito pata eu sou muito burra de internet, Instagram, não são coisas que eu sei mexer. Eu sei fazer o básico. Abre a live, fecha a live e posta. Pronto. E aí eu vi que sumiu, que era uma atividade suspeita. E eu falei, bom, do mesmo jeito que eles tiraram, eles vão botar de volta, né? Porque aí eu já respondi os questionários que precisava responder e eu vi que nada aconteceu. Eu falei, vamos dar um tempo, né? Acho que eles estão pensando aí se eles vão me autorizar. E aí eu não voltava. Eu falei, não, gente, não é possível isso. E aí, quando eu falei, não, agora você vai precisar descobrir, você vai ter que destrinchar. Foi um dia depois do último prazo, para poder requerer a conta de volta. Então, a conta foi banida do Instagram. E eu fiquei muito triste, assim, eu fiquei muito chateada, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, sabe? Eu tive conversas incríveis com pessoas incríveis que absolutamente desapareceram, né? E aí eu dei uma broxada, assim, eu falei, não quero mais saber desse negócio. Aí, a Ariane, que é uma amiga que também faz mediação de leitura, que também faz clube de escrita e tal. É o Ari Entre Linhas. Ela mesma, a Ari Entre Linhas. A Ari falou, não, esse negócio aqui tem que voltar. Aí ela fez uma nova página para o Enegrecendo, e aí a gente começou a movimentar a página de novo. E aí a Ari falava de literatura, o Ciro, do hip hop, começou a falar também de música, e aí eu fazia também lá uns comentários, a gente levou isso aí um tempo. Mas aí também chegou a eleição de novo, o Ciro se envolveu com a eleição lá em Campinas, e aí eu estava envolvida com outras coisas, e aí deu uma parada. Aí, na primeira versão do Enegrecendo, a Camila Ferreira fazia indicação de filme. Então, era filme, música e literatura. E aí, acabou que a coisa foi esfriando, né? Por conta das agendas de todo mundo.
E aí agora eu tô lá olhando para o Enegrecendo de novo, falando assim, viu, a gente precisa retomar aqui a nossa relação. Mas você já retomou agora com o curso, né? Tá puxando um É, curso. começou agora com essa história do curso, que é a segunda edição do curso de letramento racial. A primeira edição eu fiz em parceria com o Ile Axé Terapia, que também foi super legal, e agora eu tô fazendo ali no Enegrecendo de novo. Uhum. Né? Então, mas por que fazer de novo um curso de letramento racial? Para dar mais oportunidades para outras pessoas participarem. É, para ver se a gente consegue parar de falar de racismo, né? Se a gente consegue superar, né? Essa narrativa aqui. Então, é o curso que foi feito o ano passado, né? Numa nova roupagem. Tá. Apesar de que, quando a gente fala de racismo, não tem nada de novo. Não tem nada de novo no front, né? É a gente acabar ali requentando tudo que a Angela Davis falou, que a Beatriz Nascimento falou, que a Lélia Guzar falou, que a Djamila tá falando, né? Para ver se as pessoas conseguem entender que há uma necessidade urgente de mudança de comportamento. Sim, aqui na Feira Literária, o Camilo Vanucci trouxe um dado, né, sobre memória, verdade e justiça. Falando que o livro Rota 66, que é do Cacau Barcelos, né? Trouxe sobre a rota. Sim. Tinham 4.000 mortes nos 20 anos que o autor estudou para fazer o livro. Que é um absurdo, 4.000 mortes e tal. De pessoas negras, né? Sim. Mas hoje, ele falou que... O Camilo estava citando que já são 1.000 mortes por ano. Se em 20 anos, 4.000 assustava, imagina 1.000 por ano. É um genocídio negro, né? Eu não sei exatamente de onde surge esse conceito de genocídio negro, quem foi que começou a falar sobre isso. Mas ainda fica em bolhas, né? Sim. Porque quem tem informações a respeito desse dado? Né? E por que... Eu acho assim, é horrível ficar citando todo momento esses dados, porque é uma cicatriz que não... Na verdade, é uma ferida aberta que não cicatriza, porque não tem justiça, né? Sim. Não tem reparação. Não param. Porque não para esse genocídio. Sim. Né? Quando você estava falando, né, dessa quantidade de pessoas negras que morrem, a primeira imagem que me veio foi a imagem da senzala mesmo. E a imagem da travessia, né? De quantas pessoas não morreram nessa travessia da África para o Brasil, enquanto pessoas escravizadas. E essas pessoas, elas continuam morrendo. E aí, o termo genocídio, eu também não sei te dizer assim exatamente quem é que falou a primeira vez sobre isso. Mas a primeira vez que eu ouvi falar esse termo de genocídio foi a partir do Achille Mbembe. Que ele vai falar também de necropolítica. A Sueli Carneiro também fala sobre o genocídio, né, da população negra. E eu acho que esse termo de genocídio, ele está sendo ampliado, né? Porque aí você não está falando só da morte desses corpos. Você está falando da morte da memória, você está falando da morte da cultura, você está falando da morte da língua, né? Você está falando aí de uma morte que ela deixou de ser simbólica, né? Ela saiu da elaboração teórica do termo e a gente passou a ver essa morte todos os dias, nas mais variadas áreas, né? E eu acho que um exemplo muito interessante disso foi o que aconteceu com o álbum Amarelo do Emicida, que a Bauducco acabou contratando duas cantoras, né, brancas, para fazer uma remodelação da marca, que isso aí também tem um nome específico, mas todo o conceito que foi usado para fazer isso foi o conceito do amarelo. Então, isso foi um negócio que se falou na internet tem uns 15 dias, mais ou menos. E o Fiote fala a respeito disso, né? De como a branquitude, ela simplesmente toma as produções das pessoas negras e aí ou elas transformam para o seu uso pessoal ou elas esvaziam para que fique sem nenhum sentido, para que ganhe uma outra forma. Ou elas fazem as duas coisas. Né? Então, é uma população que ela vem morrendo, não só fisicamente, mas simbolicamente. Meio né, modo capitalista, né? De se apropriar e de explorar para o lucro. Então, tirar, esvaziar esse esvaziamento que você está falando, tirar o político ali, a luta política ali, né? As reivindicações para poder vender para uma quantidade maior de pessoas. Né? E aí, quando a gente fala assim desse esvaziamento, né, tem
as pessoas perguntam assim, da história do turbante, da apropriação, do que é apropriação cultural, do que não é apropriação cultural. E aí, quando a gente começa a discutir sobre isso, parece que é a simples autorização, né? Posso usar trança, não posso usar trança, posso usar turbante, não posso usar turbante. E a questão não é pode ou não pode. Uhum. A questão é você entender o significado, né, daquele ato para um povo. Não é para mim, Maria Tereza. Sim. É para um povo. Uhum. Né? Que tem uma história, que contribuiu, que foi fundamental para que a gente chegasse na sociedade brasileira do jeito que ela está. Uhum. E aí eu não estou falando assim só porque construiu prédio, porque cuidou da lavoura. Não, né? Construiu a base econômica da sociedade que a gente vive. E continua, né? Essa questão simbólica é muito importante falar do seu livro, né? Porque é a cultura. Sim. E essa transformação no plano simbólico também, porque a cultura está ali inserida, sim, né? E aí eu queria que você falasse do seu livro, porque você lançou recente, não faz um... Não, já faz um ano? Acho que vai fazer um ano agora. Vai comemorar um ano aí de nascimento do livro. Você é articulista, escreve vários artigos, né? Aliás, a sua agenda é cheia, né? Porque hoje mesmo eu recebi a sua mensagem falando que você vai fazer uma live para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural, né? Que é o UFRRJ, para falar sobre as mulheres negras na literatura, não é isso? Sim. E aí você tem um livro... Então, e você já escrevia, você já tinha, por exemplo, também capítulos de livros, né? Já. Mas o seu livro inteiro é esse o primeiro. Então, fale um pouquinho sobre ele. Escrever, para mim, Fernanda, sempre foi muito natural. Eu sempre escrevi. Uhum. Sempre escrevi. Sempre, sempre, sempre. Aí eu fui ficando mais velha, aí eu fiz um blog. E aí eu conheci o Blogueiras Negras e aí eu comecei a escrever para o Blogueiras Negras. E aí eu comecei a escrever para a plataforma Brasil Direitos Humanos. E aí eu escrevi no site Mundo Negro uma vez, eu fui escrevendo, uhum, né? E aí surgiu aí antes do meu livro, que é A Menina que Lia o Vento, surgiu o Carolinas, que foi uma publicação da FLUP, acho que para comemorar ali os 100 anos de Carolina, talvez, a coisa muito parecida com isso, 50 anos de Carolina, enfim. Então, foram 100 mulheres, chama Carolinas, a nova geração de escritoras brasileiras, uhum, né? Que são 100 mulheres que a gente passou por uma série de oficinas para recontar o quarto de despejo a partir das nossas perspectivas. E esse livro pode ser adquirido ainda? Ele precisa ver se tem na FLUP. Uhum. A FLUP é Feira Literária das Favelas, né? Uhum. Do Rio de Janeiro. Então, foi um processo, assim, muito, muito maravilhoso, né? E tá ali naquele Carolinas, para mim, é fantástico, uhum, né? E aí, depois do Carolinas, eu participei de uma outra coletânea da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que é o Narrativas de Liberdade. Então, também houveram várias oficinas de escrita literária com a Bianca Santana, e que aí desembocou no Narrativas de Liberdade. Essa história que eu falei do Davi, do Muro, uhum, tá no Narrativas de Liberdade. Uhum. E aí, depois de tudo isso, nasceu A Menina que Lia o Vento, que é o que você falou, né? Como eu escrevo para muitos lugares, foi uma coletânea de tudo que eu já escrevi, uhum, que a Letícia fez um trabalho também, assim, super delicado de conseguir organizar aquele monte de letra, né? Em vários capítulos, né? Com toda ali o entendimento do que eu queria dizer, de como que eu queria dizer. Então, assim, ela fez uma grande costura em tudo que eu escrevi. Uhum. Então, eu lancei, eu acho que foi 9 de dezembro do ano passado, lá no Sesc. Então, vai comemorar um ano. Vai comemorar um ano, mês que vem. Legal, e eu li esse livro e aí que eu descobri que você tinha vivido também lá em Salvador, eu nem sabia, né? Você teve, sim, uma parada por alguns anos lá, né? Sim. E aí, imagina, deve ser um pouco de saudade também, né? Que você carrega. Ai, Fernanda, acho que eu nunca me curei. Eu nunca me curei de ter mudado de lá, entendeu? Eu morei quase 10 anos lá, o Davi nasceu lá. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho amigos, assim, fantásticos e maravilhosos, assim. Eu acho que essa época que eu morei em Salvador foi onde
eu construí uma família, né? Que diz que amigo é família que a gente escolhe, né? E aí eu fui muito feliz, né, nessa escolha desses amigos, né? Eu não sei se eu escolhi ou se eu fui escolhida por eles. Então, assim, são pessoas que me ajudaram muito a chegar, né, aonde eu tô, né? São pessoas que sempre falam para mim, viu, você pode fazer, você tem talento, você escreve bem, vai em frente, sabe? Tipo, você pode ser uma boa mãe, né? Eu acho que muito do que eu sou hoje é fruto do que eu ouvi dessas pessoas. Né? E eu Te fortaleceram. De me fortalecer, exatamente, assim. Então, eu tinha uma rede ali também muito importante que me ajudou a criar o Davi, né? Porque Salvador é muito lindo, é muito maravilhoso, mas é uma cidade que tudo é difícil. Cosmopolita, né? E tem todos os problemas que tem em São Paulo, vai ter em Salvador também, com a diferença que não é São Paulo. Então, você também não tem médico, você também acesso à educação é difícil, tudo é difícil lá, né? Então, eu morava na periferia, mas, assim, eu tinha uma rede de apoio muito grande, né? Eu nunca... Não é um lugar que eu posso falar assim, eu me sentia sozinha. Não, jamais, sabe? Por mais que eu tivesse eu e o Davi lá na minha casa, eu sabia que se ele tivesse uma dor de barriga, eu podia ligar que ia vir alguém, sabe? Pra me ajudar. Eu lembro a primeira vez que ele caiu e ele cortou, assim, o supercílio. E eu sou muito... né? Eu paraliso, acontece essas coisas, hoje em dia não, né? Mas quando ele era pequeno, acontecia as coisas, eu não sabia o que fazer. Nossa, e supercílios, ele sangra demais, né? Sangra, o negócio não parava de sangrar. Eu vi que ele caiu, que ele gritou, e eu fui lá e eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? E aí veio a Tati, assim, do fundo do quintal, que eu morava num quintal enorme, ela veio, ela catou ele, ela botou ele dentro do carro, e ela falou, vamos! Eu falei, nossa... E aí eu só fiz entrar no carro, e aí ela que levou, ela que passou no médico, ela que conversou com o médico, ela que ficou lá com ele. E eu fiquei assim. Aí depois, já tava tudo bem, ela falou, tá tudo bem. Eu falei, nossa. Eu falei, tá bom. E aí voltei pra casa, fiquei super em choque. Eu voltei pra casa e chorei. Aí a mãe da Tati falou pra mim assim, viu, essas coisas acontecem, mas você não pode ficar em choque. E aí que eu fui... sabe, me colocando, vai me despertando, né, essa coisa do cuidado materno, que cuidar não é só da comida, né, então se a criança cai, você precisa levantar, você precisa ir no médico, sabe, então assim, essa minha formação materna, essa minha formação de mulher negra, ela se deu essencialmente lá em Salvador, então assim, eu sinto muita falta. É muito bonito como você traz isso no seu livro, muito legal. Que bom. E aí, esse seu livro você tem à venda, né? Pela editora Metanoia. Tem, ele tá à venda na Metanoia. Você coloca lá, A Menina que Lhe o Vento já aparece lá na editora. Você pode pedir na editora, ou você pode pedir pra mim, né? Que a diferença é que pedir pra mim vai com autógrafo. Tem autógrafo direto. Eu tenho o meu autografado. A Fê comprou, assim. Fala seu e-mail, então, pra ter um contato, né? Para as pessoas poderem também... O meu e-mail é Maria Tereza, Tereza com S. Não. O meu Instagram é mariatereza.ferreira e o meu e-mail é matereza766@gmail.com. Mas agora eu me senti super velha, gente, porque não é e-mail que a gente pede, agora é Instagram mesmo. Fala seu Instagram de novo. Ai, meu Deus. É Maria Tereza, Tereza com S, .ferreira. É isso. Daí... E tem o Projeto Enegrecendo também, né? É @Projeto Enegrecendo, tudo junto. Perfeito. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você quer comentar? Falamos do curso. Era o curso, o livro. Mulheres Negras na Literatura. Negras na literatura. Eu acho importante a gente falar essa questão do Mulheres Negras na Literatura, né? Porque está muito em moda falar sobre isso. E a gente também precisa entender que não é moda, que mulheres negras elas sempre escreveram. Do mesmo jeito que mulheres negras sempre trabalharam. Sim. Né? Do mesmo jeito que mulheres negras sempre criaram seus filhos com todos esses cuidados que eu falei que eu crio o meu. Né? Então, consumir mulheres negras, ler mulheres negras, né? Para além de você ler ali assim, uma história triste, como é Carolina, por exemplo, Quarto de Despejo, é você entender que as mulheres negras elas têm um outro olhar para esse Brasil. Né? E na sua literatura, o que é mais legal é que essas mulheres negras elas estão indicando quais caminhos a gente deve seguir para que a gente seja antirracista, para que a gente tenha um olhar de empatia, para que a gente tenha um olhar solidário. Indica alguns livros. Então, é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. A coleção Feminismos Plurais inteira, da Djamila, né? Porque quando a gente fala assim, porque a gente não tem literatura.
Assim, meu filho, essa coleção da Djamila, ela vai pegar os temas que ela levanta, né, dos livros, são os pontos nevrálgicos do que a gente precisa aprender. Então, você vai falar do racismo estrutural, você vai falar da apropriação cultural, você vai falar do encarceramento em massa, né? O último livro que eu vi, ela é o da Juliana, não, ela não chama Juliana, mas é o que está falando de trabalho doméstico, né? E aí tem o do Adilson Moreira, que para mim é o melhor de todos, que é o que está falando de racismo recreativo, né? Então, você tem ali uma coleção que está contando para você a respeito dos assuntos mais importantes quando a gente está tratando de racismo. Então, eu indico de cara o Feminismos Plurais, a coleção da Djamila. O Tudo por Amor, não. O da Bell Hooks, o do Amor. Da Bell Hooks, acho que todos. Da Bell Hooks também, todos. O clássico da Angela Davis, né? Mulher, Raça e Classe. Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez. Muitas mulheres. São muitas mulheres. Eu falei aqui da Angela Davis. Quando a Angela Davis veio para o Brasil, né? Que ela teve aquela conferência aberta ali em São Paulo, né? Em São Paulo, foi maravilhoso, eu fui. E tem uma coisa que ela fala que eu acho que é o mais importante de tudo, que o tempo que vocês estão aqui, que vocês vieram me ver, que legal, né? Mas, assim, existe uma pessoa chamada Lélia Gonzalez. Brasileira. Porque me chamaram, é lá dos Estados Unidos. Entendeu? Tudo bem, é Angela Davis, não, né? Mas tudo bem, mas... Uma Black Panther, mas pra gente também ver como a gente não tem referência, como a gente não tem não, né? Como a gente não valoriza as referências que a gente tem. Precisou vir a Angela Davis lá dos Estados Unidos pra falar da Lélia Gonzalez. Né? E aonde é que a gente tá mesmo aqui no Brasil que a gente não enxerga essas pessoas? Então, ler Mulheres Negras também tem esse viés, que é tirar essas mulheres da invisibilidade. Porque dizer que agora que a Conceição Evaristo apareceu, que as mulheres negras apareceram também? Não. Não mesmo, né? O livro, quem quiser, me liga, manda mensagem lá. O curso começou ontem, mas como vai terça-feira no ar esse podcast, então faz uma semana aí que começou o seu curso. Começou, vai fazer, na terça faz, aí a próxima aula vai ser na quarta-feira. E como as aulas, elas são independentes, é claro que elas têm o seu encadeamento, mas elas podem ser dadas separadamente. Então, quem quiser, pode entrar também, é só entrar lá no Instagram, que aí tem lá o link, a ficha de inscrição. Muito legal. E é um curso bem legal mesmo. Eu acho que sim, fica a dica da Maria Tereza aqui para vocês também acessarem o projeto Enegrecendo, acessarem o perfil da mariatereza.ferreira, né? Isso. Porque ela está sempre em lives e sempre em cursos e também é consultora, então acho que fica muito acessível para quem tiver aí alguma dúvida ou quer oferecer um curso para contratá-la, para chamá-la, para indicar, para pedir essa consultoria, acho super importante. E só para encerrar, o que você acha do 20 de novembro, como que tá essa data aí na sua vida este ano? Fernanda, eu vou falar para você que eu tenho achado o 20 de novembro cada ano que passa mais chato. Porque a gente continua falando a respeito das mesmas coisas, né? E aí, com o agravante que eu vi ontem de manhã, um réus da Bárbara Carini, que é a intelectual diferentona, que tem uma mulher numa reunião de pessoas, um movimento ali, como se fosse uma passeata no Rio de Janeiro, dizendo da importância da gente agradecer a Princesa Isabel pelo 20 de novembro. Que ela vê muita gente falando do 20 de novembro, que ela vê muita gente falando da libertação dos escravos, mas que ela não vê ninguém agradecendo a Isabel. E por que a gente não vai agradecer a Isabel? Né? Porque, tudo bem, eu sei que você cansa de falar o básico. Mas ainda que ela tenha assinado a lei, ok, né? Existia todo um movimento anterior à assinatura da lei. Ela não assinou a lei porque ela acordou um dia e falou, vou libertar essas pessoas porque elas são maltratadas. Não foi assim que aconteceu. Você tinha toda uma pressão do capital para que a escravidão acabasse. Né? Você tinha ali um capitalismo que estava ali incipiente, que ele estava chegando, que ele estava querendo tomar conta do mundo. Então, enquanto você tem pessoas escravizadas, você não vai ter dinheiro circulando. Não tem consumo. Você não tem consumo, né? Então, assim, eu não vou agradecer a Isabel. Porque, como dizia meu pai, a Lei Áurea foi escrita, inclusive, a lápis. Então, assim, não deu nem para assinar com a caneta. E aí você assinou a Lei Áurea e você não pensou que essas pessoas tinham que ter casa, que essas pessoas iam ter que ter trabalho, elas iam ter que ter escola.
Então, assim, não dá para agradecer a Isabel por um trabalho tão mal feito que ela fez. Né? E aí, esse mal feito da Isabel... Foi muito marqueteiro. Foi muito marqueteiro. E isso tem um desdobramento, porque aí você vai ter as leis daquela época não incluíam pessoas negras. Então, pessoas negras não podiam estudar, as pessoas negras não podiam ter terras, as pessoas Que negras liberdade não... é essa? Que liberdade é essa? Então, eu fiquei bem vendo aquela mulher falando com o megafone, sabe, em alto e bom som, né? Fiquei vendo, eu vi o vídeo umas 2 vezes. Falei, é inacreditável. Você ficou esperando ela contar a verdade, né? É inacreditável que eu tô ouvindo ela falar que nessa altura da minha vida, né, com meu filho que não pode pular o muro, porque ele pode tomar a pedrada, porque vão achar que ele é um ladrão, essa pessoa tá dizendo pra mim que eu tenho que agradecer a Isabel. Então, ao mesmo tempo que eu acho o 20 de novembro, assim, uma data chata, porque é de novo você repetir, é mais do mesmo, eu também acredito que ele é importante. Porque é só a gente dizendo o óbvio, muitas e muitas vezes, que talvez esse óbvio vai passar a fazer, vai ser uma prática na vida das pessoas. É uma disputa de narrativa constante contra a fabricação Exatamente. de histórias oficiais, né? Sim. Então, olha, a gente encerra aqui o Portal Porquê, com todas essas dicas que a Maria Tereza deu. Vamos ler Mulheres Negras, vamos trazer esse simbólico reforçando a luta antirracista, a cultura antirracista, né? E perfeito, muito obrigada. A gente espera você mais vezes aqui para a gente falar de outras produções suas e do movimento. Eu que agradeço, Fer, o convite e sempre que você quiser, você pode me chamar que eu sempre venho. Obrigada, muito obrigada. Fer.